Aí está. Certo, vamos cronometrar. 4 segundos. Está em 30. 10 seconds. 15 seconds. Beleza, isso vai demorar um pouco. E aí, pessoal, eu sou o Stipe e estes são os 7 carros que são muito mais lentos do que parecem. Comece! 75 Bricklin SV1. Antes do DeLorean havia outro carro muito parecido com ele. Só que ele nunca apareceu em nenhum filme de sucesso, então ninguém lembra mais dele. Estou falando do Bricklin SV1, um carro super ambicioso com portas asa de gaivota, carroceria feita de materiais pouco convencionais e um desempenho que simplesmente não conseguia acompanhar seu design futurista. É verdade que a velocidade não era exatamente a maior prioridade quando se tratava do SV1, a segurança era. Nos anos 70, isso era o assunto do momento. Pessoas morrendo para todo lado, o Pinto sendo o crematório sobre rodas não era nada bom, e então o Sr. Bricklin apareceu e disse: "E aí, gostaram dessa?" Ele vinha em cores muito chamativas, por motivos de segurança, é claro, tinha para-choques macios e uma gaiola de proteção integrada. Mas o que faltava era orçamento suficiente para virar também um carro de desempenho decente. Após o fracasso do acordo com o motor AMC, Bricklin procurou a Ford pelo Windsor V8, o que foi um certo retrocesso, mas não totalmente ruim. O que acabou com tudo foi a Gearbox. A maldita caixa de câmbio, cara. Um câmbio automático de 3 marchas era a única opção e eu juro que aquilo era mais lento que o Joe Biden. Acorda! Como resultado, o SV1 levava quase 10 segundos para chegar a 60 milhas por hora, enquanto a velocidade máxima era de apenas 108. Novamente, 1975 não era o melhor ano para a velocidade, mas isso aqui estava muito longe do ideal. No entanto, havia uma coisa que esse carro fazia rápido: sair de produção devido a problemas de qualidade. Fisker, calma. Curiosidade aqui, Henry Fisker, o cara que desenhou esse carro, é o mesmo que fez o BMW Z8 e também o Aston Martin DB9. E sabe de uma coisa? Isso realmente fica evidente. Meu Deus, que carro com visual muito sexy. Paralamas grandes, teto baixo e até esse bigode à la Clark Gable começa a me conquistar. Não literalmente em mim. Enfim, o Karma é ou era um coupé de 4 portas de $100 mil feito para competir com o Porsche Panamera e o Aston Martin Rapide com, veja só, um motor 4 cilindros de 2 litros debaixo do capô. O quê? Exceto que esse motor não estava ligado às rodas, servindo apenas como gerador para as baterias. A velocidade vem dos 2 motores elétricos. Lembra do que os Teslas com 2 motores eram capazes de fazer? Pois é, o Karma não fazia nada disso. A potência combinada dos 2 motores do Fisker era de 400 cavalos, o que não é exatamente pouco. Mas se até o Tesla de um motor mais lento ainda te deixa para trás, então que tipo de cavalos são esses? Pôneis. Então esqueça tentar alcançar Panameras e Rapides. Em 2012, você já ficaria feliz em acompanhar um Golf GTI. Assim como a Bricklin, a empresa Fisker faliu bem rápido, mas o carro sobreviveu. Agora, pertencendo aos chineses, ele tem um design levemente atualizado e, fico feliz em dizer, um desempenho muito mais moderno também. Então, no modo esporte, você vai ter muito arranque se quiser. É, realmente, tudo bem. Porsche 912. Minha mãe talvez não reconheça o emblema da Porsche, mas certamente saberia que é um carro da Porsche. É por isso que o 911 é tão importante. Não só é o veículo mais reconhecível já feito, como também é uma referência contra a qual todos os outros carros de desempenho são medidos. Agora, claro, pelos padrões de hoje, o modelo mais antigo não é exatamente o que você chamaria de rápido. 130 cavalos de potência e de 0 a 60 milhas por hora em 8 segundos são piores do que o que você encontra em alguns hatchbacks. E não estou falando dos esportivos, não. Mas mesmo isso já é alguma coisa se comparado ao outro carro da Porsche da mesma época, o 912. É uma versão mais barata, quase esquecida, com menos equipamentos e um motor menor também. A carroceria é a mesma, mas ao abrir o capô, em vez de uns 6 cilindros opostos, que aliás você encontra em qualquer outro 911 já fabricado, aqui tinha um motor 1.6 litro de 4 cilindros. A ideia era reduzir a diferença de preço entre o antigo 356, que ainda era bastante popular, e o novo, muito mais competente, 911.
Então, pegue o motor do 356, coloque na carroceria do 911 e chame de 912. Não é a pior ideia do mundo, mesmo que o resultado tenha sido meio constrangedor. Com apenas 90 cavalos de potência, o 912 era lento, mais lento até do que o 356, já que aquele carro era mais leve. Pelos números de vendas, os compradores claramente não se importaram. Quando sua produção terminou, o 912 vendeu o dobro do seu irmão mais rápido. Então, por que ninguém se lembra dele? Toyota Celica GT. Em 1997, a Toyota fez o Prius e, a partir desse momento, eles decidiram simplesmente jogar tudo pro alto quando se tratava dos seus carros esportivos. O Supra foi descontinuado. O Senhor, 2, que era como uma mini Ferrari, só que mais rápido, virou algo que garotas ganham na festa de 16 anos. Sobre o Celica, ele deixou de vencer rallies para virar só um Corolla com tração dianteira e outra carroceria. Admito que o novo design ficou incrível. Eu diria que ele é até mais bonito do que o GT86 mais recente, com todas aquelas linhas esculpidas e esportivas. Infelizmente, isso era tudo o que havia de esportivo nele, só a aparência. E até a Toyota sabia disso. Olhe para esse anúncio. Percebe como ele não menciona se o carro também é rápido? Pois é, isso porque ele não é. Especialmente se optar pelo motor um Z4 cilindros e 140 CV ajustado para maior economia de combustível. É desse que falamos aqui, presente no Celica GT, que a CNN destacou como um dos carros mais econômicos em combustível à venda. Não me leve a mal, economizar combustível é ótimo, mas não se isso deixar meu carro esportivo lento. E quão lento, Stipe? Só digo, cuidado com as minivans. Imagine isso, você está no seu Celica GT com o body kit de fábrica, sendo deixado para trás por uma Karen em uma Chrysler Pacifica cheia de filhos que estão atrasados para o treino de futebol. Isso é simplesmente constrangedor. Opel GT 1100. Esse carro te lembra o quê? Se você pensou no Corvette de terceira geração, os designers da Opel acertaram em cheio. Sim, é uma cópia intencional, uma imitação, como quando você vê um Land Rover de verdade ao lado de um Land Rover chinês falsificado. Exceto que a Opel pertence à General Motors. Então, nesse caso, tanto o original quanto a cópia eram vendidos pela mesma corporação, o que levanta a pergunta, por quê? O belíssimo C3 nunca foi vendido na Europa, então creio que a General Motors viu essa como a segunda melhor opção. Nem tanto. O Corvette era praticamente um muscle car, com uma seleção de motores V8 grandes ou ainda maiores. Já esse aqui saiu com um motorzinho 1,1 litro 4 cilindros em linha. Potência? 60. Isso é simplesmente triste. Além disso, grande parte da mecânica vinha do Kadett B. Lembra do Oliver, do Richard Hammond, no especial de Botsuana do Top Gear? Pois é, o GT é aquilo, só que coupé. Agora, o Zefegvet é um carro pequeno e leve que já é divertido sem muita potência, mas você não pode parecer um Corvette sem andar como um Corvette. Até o Corvette foi criticado quando sua potência caiu para 150 cavalos devido a regulamentações de emissões. Devemos dar um desconto para esse aqui? Eu acho que não. O tema são carros lentos que aparentam ser rápidos, e acelerar de 0 a 100 em 15 segundos achando que faria em menos de 6 é exatamente o tipo de coisa que te destaca aqui. Próximo, Honda S660 Mugen. Quando um Type R não basta para seu Honda, você recorre a Mugen, uma preparadora de tuning e corrida quase interna, mas não totalmente. Em japonês, Mugen significa sem limites, e isso é incrivelmente irônico quando você vê isso escrito em um Honda S660. Esse é um K-Car, uma categoria especial de veículos japoneses com impostos reduzidos que é bastante limitada em termos de dimensões e especificações do motor. 660 cc é o máximo, assim como 65 cavalos de potência, e claro, a carroceria não pode ser maior do que essa caixa. Então, desde que você esteja dentro desses limites, está tudo certo. E esse é um K, assim como esse e esse. Na verdade, o último é um Honda Inbox, e ele compartilha exatamente o mesmo motor, tanto com a versão padrão, quanto com a versão hardcore sem limites, o Mugen S660. Não, eles não aumentaram a potência dele, só instalaram um kit de carroceria com visual agressivo. As asas, as saias, as lâminas, escapamento mais barulhento, rodas maiores e é basicamente isso. Fora isso, ele anda igual ao modelo normal. A aceleração também é a mesma, 12 segundos, e eu duvido muito que todas essas peças aerodinâmicas façam muita diferença, mesmo na velocidade máxima, que aliás é de 140 km por hora.
No geral, é um carro realmente lento, como todos os K-Cars, mas o Mugen também é super adorável com essa pose forçada que, sinceramente, eu não me importaria de ter um. Enfim, chegou a hora das menções sonoras. Vamos ver se você consegue adivinhar quais são. E em primeiro lugar, Camaro Iron Duke. Quando a GM anunciou que colocaria um motor 4 cilindros no Camaro de sexta geração, os fãs se revoltaram. Provavelmente porque todos lembraram da última vez que isso ocorreu na terceira geração, que era bonita, mas com pouca testosterona. Senhoras e senhores, apresento o Camaro Iron Duke, o Camaro mais lento já feito e talvez o Muscle Car mais lento também. Deixe-me te dar o número principal. De 0 a 100 km por hora levou 20 segundos. Quer que eu conte para você? 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Miss. Você entendeu a ideia. O principal problema era justamente o Iron Duke em si, que era o nome do motor. Eu sei que parece forte e tudo mais, mas esse 4 cilindros de 2,5 litros foi desenvolvido antes de tudo para a economia de combustível. O principal número era 22 milhas por galão, e quem liga para os 88 cavalos de potência? Esse motor era comum em carros econômicos pequenos dos anos 70 sem sentido algum em um coupé esportivo. Além disso, o Camaro Iron Duke vinha com um câmbio automático de 3 marchas, típico dos anos 60. Tudo isso era simplesmente lamentável, e até hoje eu ainda não entendo o que a GM estava pensando. Que as pessoas não ligam para a velocidade desde que o carro seja bonito, tipo o Porsche 912. Bem, isso não era verdade. Quando a opção Iron Third foi descontinuada, apenas 15% dos compradores acharam que era uma boa ideia, enquanto mais da metade optou pelo V8. Deixando de lado que até os V8 eram meio lentos, é hora de encerrar meu vídeo. Vá assistir outra coisa e nos vemos no próximo vídeo. Corta!